resumão da 6ª temporada de Fear the Walking Dead. E nós já temos aqui no canal o resumão da 1ª à 5ª. Vou deixar aqui no card para vocês conferirem. Morgan estava prestes a morrer quando foi salvo por alguém. Apesar de ter sobrevivido, ele fica muito debilitado. Se passam semanas e ele é encontrado por Isaac, que quer ajudá-lo. Morgan tenta afastar Isaac para que ele não se prejudique, mas ele insiste. É então que surge Emil, um caçador de recompensas que está atrás de Morgan, a mando de Virginia. Isaac distrai Emil e depois leva Morgan para um endereço que está na bolsa dele. Assim, chegam na torre de água. Isaac revela que precisa da ajuda de Morgan, pois sua esposa Rachel está grávida e prestes a dar à luz. Eles vivem em um local seguro e ele teve que sair para procurar oxigênio com medo do bebê nascer prematuro. Mas o local foi cercado pelos mortos e ele não conseguiu retornar. Como Morgan consegue passar despercebido pelos mortos, ele pode ajudar. Só que eles são interrompidos por Emil, que destrói a torre de água. Morgan não tem coragem de matá-lo, mas consegue atingi-lo e fugir com Isaac. Eles vão até o esconderijo de Isaac e ele revela que foi um Ranger, mas ouviu a mensagem que Morgan deixou nas fitas e isso fez com que ele e sua esposa fugissem de Virginia. Eles foram procurar a cabana de pesca em que ele ficava com seu avô e foi quando descobriu que o lago perdeu a água quando a barragem cedeu, permitindo que usassem o local para construir uma comunidade que Virginia nunca encontrará. Assim, eles chegam no refúgio e conseguem entrar. Logo, Rachel entra em trabalho de parto, mas o Emil os encontra. Para protegê-los, o Morgan decide se entregar, só que o Isaac não aceita e começa a enfrentar o Emil, obrigando o Morgan a reagir. O Isaac também conta para o Morgan que foi mordido quando tentou voltar pela primeira vez para lá e que cabe a ele dar continuidade e construir a comunidade. Com isso, Morgan mata Emil, mas desmaia, pois ainda está muito debilitado. Quando ele desperta, descobre que cuidaram dele e que Isaac já morreu. A filha dele se chama Morgan a pedido de Isaac. Então Morgan pega uma chave que estava no corpo de Emil e fica com o cachorro dele, o Rufus. Além disso, ele decide que construirá uma comunidade como Isaac queria e para isso irá recuperar os membros da sua antiga comunidade que Virginia levou. Enquanto isso, Alicia e Victor estão trabalhando com a limpeza, mas o Victor arruma confusão e são levados até Virginia. Lá eles reencontram Daniel, que está trabalhando como cabeleireiro dela, mas ele diz que não se lembra deles e de nada que aconteceu. Após isso, os dois são enviados para fazer a limpeza de um depósito, onde reencontram Charles e Janice. Assim, Victor decide que não devem limpar o depósito e sim planejar uma fuga, mas eles são surpreendidos por Dakota, irmã de Virginia, que fugiu de Lawton. Ela alerta que se eles fugirem serão sempre perseguidos, então a melhor opção é que consigam limpar o depósito, pois nele há uma arma que Virginia quer muito e podem usar isso para destruí-la. Ela também menciona o acordo que Victor fez com Virginia, o que surpreende a Alicia. Então o Victor conversa com a Alicia e revela que fez um acordo para os dois ficarem juntos, pois ela lembra ele de quem ele era. Ele quer fugir, mas a Alicia quer seguir o plano da Dakota e eles se unem para limpar o depósito. Só que durante a limpeza, os Rangers veem a Dakota e alertam a Virginia, que se encaminha até o local. Eles limpam rapidamente o depósito, mas não encontram nada lá dentro. Assim, a Virginia chega e revela que estava procurando um líder que conseguisse limpar o depósito e dá uma chave para Victor, que terá alguns privilégios a partir de então. Ela também alerta que quando precisar dele, deve estar pronto. Com isso, o Victor decide deixar Janice trabalhando na lavanderia e transfere Charlie e Alicia. Ele se despede de Alicia e explica que sua decisão é para que ela fique longe dele, pois agora ele precisa esquecer quem era para ser quem precisa. Além disso, o Morgan espera o Daniel sair para fazer um trabalho em outro assentamento e entra em contato com ele. Assim, o Daniel revela que está fingindo não se lembrar de nada e se torna um infiltrado ajudando o Morgan. Já a Al e o Dwight estão fazendo verificações para descobrir de onde vêm os mortos e por que os locais onde viviam deram errado. É então que o Dwight descobre que a Al tem escutado a comunicação de Isabelle pelo rádio e incentiva ela a irem ao ponto de entrega para que se reencontrem. Assim, eles vão até o prédio, só que encontram Nora e o seu pessoal que moram lá no local, mas eles estão doentes com peste bubônica. A Al se preocupa e percebe que o Dwight também está infectado, mas ele quer que ela siga com o plano enquanto ele tentará achar uma farmácia e ajudar a Nora.
Assim, a Al consegue chegar ao telhado, mas lá ela decide que não pode abandonar o Dwight dessa maneira. Então, ela usa o sinalizador e fala com o helicóptero de Isabelle pelo rádio, alertando que o local está infectado e o helicóptero muda de direção. Após isso, ela verifica as caixas de suprimento deixadas e encontra o remédio que salva o Dwight e a comunidade de Nora. Ela também se compromete a encontrar um outro local para eles e percebe que alguém pintou o local e foi o responsável pela infecção. Neste momento, alguém surge no rádio, pois viu o sinalizador e Dwight reconhece que é a voz de Sherry. Então, os dois se reencontram e passam um tempo juntos. Só que o pessoal de Sherry surge e o Dwight descobre que todos são pessoas que Virginia mataria e querem dar fim a ela. Juntos, eles bolam um plano e conseguem roubar o tanque de Al que estava com Virginia. É então que o Morgan surge e conta da comunidade que está construindo. Ele quer que esperem para se vingar, pois a Virginia pode dar fim aos outros que estão nos assentamentos. Mas a Sherry não concorda e prossegue com o plano. Assim, eles tentam atrair a Virginia, mas ela não aparece e Dwight tenta impedir a Sherry de matar os Rangers que surgiram, para que ela não se arrependa. Ela não os mata, mas fica com raiva do Dwight e rompe com ele. Com isso, ele usa os mortos para simular que ele e a Al morreram, para não serem perseguidos, e vão com o Morgan para a nova comunidade. No caminho, eles buscam o pessoal de Nora para irem também. Enquanto isso, o John trabalha como policial em Lawton e sente falta de June. É então que o Cameron aparece morto e o John começa a investigar, pois acredita que ele foi assassinado. Ele encontra um brinco que seria do responsável e conta para Virginia, mas ela prende Janice como a responsável. O John é próximo de Janice e sabe que não foi ela. Ele conta para Victor que tem uma faca faltando e está com o verdadeiro responsável, mas como Janice será executada, ele resolve fugir com ela, mesmo sabendo que com isso ele pode nunca mais ver a June. Então ele escreve uma carta para June e deixa com o Rabino, mas antes que ele consiga fugir, descobre que o Victor alertou a Virginia que Janice poderia fugir, e ela adiantou a execução. A morte de Janice mexe muito com John e a Virginia resolve transferir a June para lá para amenizar a situação. Só que o John continua incomodado e pretende fugir com a June. Ela tem trabalhado ao lado de Sarah cuidando de pessoas. É então que June é chamada por causa de um acidente em Tanktown e vai até lá socorrer os feridos. A Virginia também vai para investigar quem é o responsável pelas pinturas que vêm aparecendo, pois eles geraram a explosão. Só que ocorre outra explosão e as duas acabam presas. Além disso, a Virginia é mordida e a June tem a opção de deixá-la morrer, mas opta por salvá-la cortando sua mão. Com isso, a Virginia aceita construir um hospital como June queria. É então que a June conta para o John do hospital e que ela não pode fugir. Ele finge que está tudo bem e que vai seguir ela com o carro, mas foge e vai para sua cabana. Após isso, o comboio de Victor é atacado e Dakota foge. Ele pede a ajuda de Alicia para encontrá-la e ela vai com Charlie atrás da Dakota. Elas encontram a Dakota, que revela que não consegue viver com a Virginia, pois ela matou seus pais. Mas a Alicia entra em contato com Virginia, disposta a trocar Dakota pela liberdade dela e de Charlie. Mas depois ela se arrepende. É então que a casa em questão é atacada por mortos e Morgan chega para ajudar. Ele também pensa em trocar Dakota pelos outros membros que estão presos, mas a Alicia não aceita e concordam que ela será bem-vinda na nova comunidade. Antes de irem, Victor aparece querendo a Dakota, só que eles não a entregam e Morgan convida o Victor para a comunidade, mas ele recusa e conta para Virginia que levaram a Dakota. Já a Morgan leva as garotas para a comunidade, só que no caminho são perseguidos por Rangers e se separam. Alice e Charlie conseguem chegar à comunidade, já o Morgan e a Dakota encontram o John e tentam convencê-lo de ir para a comunidade com eles. John se recusa e perdeu a vontade de viver. Então Morgan entra em contato com a Virginia pelo rádio, marcando um encontro na cabana do John, para que ele não possa voltar para lá e vá para a comunidade. O John não gosta da atitude e o Morgan se afasta para conseguir sinal de rádio e saber onde a Virginia está para não se cruzarem. Assim, John e Dakota ficam sozinhos e ele reconhece que ela está com a faca que matou Cameron e que era ela que a Virginia protegia. É então que a Dakota admite que matou o Cameron, pois ele descobriu como ela entrava e saía de Lawton e contou para a Virginia, tirando a liberdade dela. Então, ela dispara no John, que cai no rio.
Neste momento, Morgan volta e percebe o que houve, e Dakota revela que foi ela que salvou o Morgan quando a Virginia o deixou para morrer, pois ela queria que ele vivesse para acabar com a Virginia e exige que ele a leve para a comunidade. Assim, o Morgan avisa a Virginia pelo rádio que a Dakota feriu o John, que está no rio, e pede que o ajudem. A Virginia está acompanhada de Hill e June. Ele vai procurar John, mas é June que o encontra, só que ele já está transformado e June fica arrasada. Com isso, Virginia volta para Lawton e ameaça matar os amigos de Morgan se ele não entregar a Dakota. É então que o Morgan surge e revela para todos que a Virginia sabia que Dakota matou o Cameron e mesmo assim preferiu punir Janice. Assim, Victor levanta os Rangers contra a Virginia, mas ela pega Grace e Daniel de reféns. Por causa disso, Morgan não entrega a Virginia para o Victor e leva ela até a comunidade. Então que a Virginia revela que na verdade é a mãe de Dakota e que os seus pais a assumiram pois ela era muito jovem. Logo, Victor chega com seus homens, assim como Sherry e todos que querem a morte da Virginia. Mas Morgan não permite que a matem, pois não seriam melhores que ela e ela precisa conviver com tudo que fez. Ele leva a Virginia para conversar com a Dakota e ela revela que é a sua mãe. Neste momento, os amigos de Morgan chegam na comunidade, inclusive Grace e Daniel, mas Victor escolhe não ficar e voltar para Lawton. Com o reencontro, o Rabino entrega para June a carta que o John havia deixado com ele, e ela vai ver a Virginia. Eles informam que a Dakota e a Virginia devem ir embora para recomeçarem longe, mas a June percebe que Virginia protegeu a Dakota mesmo sabendo do que ela era capaz, e mata a Virginia. Assim, ela e Sarah saem da comunidade e vão para o hospital. Com o fim de tudo, a comunidade começa a prosperar, mas Morgan marca uma reunião para debaterem sobre as pessoas que têm deixado pinturas e que a Virginia queria combater. Elas precisam deixar as armas na entrada, somente Morgan e Daniel têm a chave, mas as armas somem e eles descobrem que Daniel as pegou. Ele não se lembra do que fez e está com problemas psicológicos devido à preocupação com a comunidade, então vai para Lawton com Victor para não colocar todos em risco. Os outros começam a procurar pelas pessoas das pinturas, seguindo a investigação da Virginia. É então que a Alicia, Al, Luciana e o Wes conseguem se infiltrar entre eles e são levados ao esconderijo. Lá, o Wes reencontra seu irmão Derek, que tenta convencê-lo a acreditar em Ted, líder deles. Eles começam a investigar e descobrem que eles foram responsáveis pelo que houve em Tanktown, e Derek sabia que o Wes estava lá. Também descobrem os mapas dos locais que pretendem atacar e bolam uma fuga. O Wes leva Derek com eles, mas ele os trai. Assim, o Wes se vê obrigado a matar Derek e prosseguem com a fuga, só que a Alicia fica para trás para possibilitar que eles fujam e ela é capturada pelo Ted. Os outros chegam na comunidade e alertam o Morgan que estão planejando algo grande. Então a Al decide procurar por Isabelle, pois podem atingir um helicóptero e afetar muitas pessoas. Já a Dakota vai procurar a Alicia para tentar salvá-la. Logo, Grace entra em trabalho de parto e Morgan tenta levá-la até o hospital para ser atendida por June, mas no caminho são atacados pelos seguidores de Ted. Riley os persegue e obriga Morgan a entregar a chave que pegou de Emil, pois havia contratado ele para entregar essa chave. Após pegar a chave, Riley foge e Morgan faz o parto de Grace, mas a bebê nasce morta. Após o ocorrido, June decide encontrar o antigo tenente para conseguir pistas. O Dwight e a Sherry vão junto com ela, mas lá eles são atacados e se separam. É então que a June encontra John Dory e descobre que ele é o pai de John e que foi ele que incriminou Ted para que fosse preso, pois ele era psicótico. Após isso, ele foi visto como herói, mas se sentia mal e começou a beber muito. Por conta disso, ele se afastou da família e os abandonou. Ele tentou voltar, mas viu John feliz, então deixou suas armas e nunca mais voltou. Quando ele viu a frase "o fim é o começo", reconheceu que era de Ted e descobriu que ele fugiu da prisão e tem estado atrás dele desde então. Com isso, a June decide que a melhor pista é irem para a cabana onde Hill deve estar, para que ele dê informações que Virginia possa ter descoberto sobre o Ted e seus seguidores. Eles vão até lá, mas o Hill não coopera e entra em conflito com o John, que o mata. O Dwight e a Sherry seguem eles e conseguem encontrá-los. Então eles fazem uma pequena cerimônia para o John, onde June lê a carta que ele deixou para ela. Na carta, além de falar do amor por June, ele também fala que perdoou seu pai.
Tudo isso mexe muito com a Sherry, que confessa para o Dwight que decidiu ir nessa viagem pois pretendia se despedir dele e ir atrás de Negan, pois nunca superou tudo o que houve, mas ela percebeu que John perdeu sua vida atrás de Ted e isso fez ela desistir de ir atrás de Negan, e os dois percebem que nunca voltarão a ser os mesmos, mas decidem se conhecerem novamente e se darem uma nova chance juntos. Com isso, eles voltam à comunidade e Morgan conhece John, que a ajuda com informações sobre Ted e a sua crença no círculo da vida e seu poder de manipulação. Enquanto isso, a Dakota consegue se infiltrar entre os recrutas e logo chama a atenção de Ted. Ele acredita que a Alicia é especial e leva as duas para perto do estádio em que a Alicia vivia em comunidade, para que ela veja que o sacrifício de Madison foi em vão e que todos de lá morreram. Na viagem, a Alicia reencontra Cole e outros membros do estádio e descobre que todos os outros morreram e que eles se tornaram ladrões que enganam as pessoas. Ela fica decepcionada e é obrigada a matá-lo para que sobrevivam. Com isso, ela consegue pegar o rádio e avisa o Victor que descobriu o plano de Ted. Ele vai usar a chave para lançar mísseis de um submarino encalhado na costa e destruir tudo. Mas neste momento, Riley chega e captura a Alicia. Eles a levam para um bunker e prendem ela lá, pois Ted acredita que ela será o recomeço e precisa sobreviver. Após isso, ele convence Dakota que todos precisam morrer e que se ela escolher ficar ao lado dele, poderá passar o tempo que resta sendo ela mesma ao invés de viver sendo o que os outros esperam. Então ela aceita ficar ao lado dele. Já os outros membros da comunidade vão atrás do submarino. Eles o encontram e Morgan tenta chegar à cabine para impedir o lançamento. Só que o Victor vai atrás dele e quando eles são encurralados por mortos, o Victor empurra o Morgan para morrer, para que ele sobreviva e consiga ser um herói e provar para a Alicia que ele salvou todos. Mas a Dakota vê tudo e comunica a todos pelo rádio do que o Victor fez. Ela está prestes a matá-lo quando Morgan chega e impede a Dakota. Ele consegue chegar à cabine e impede o Ted e o Riley de lançarem outros mísseis, mas um já foi lançado. Após isso, todos se separam procurando um local seguro, pois não sabem onde as ogivas vão cair. Dwight e Sherry encontram uma casa que tem um abrigo subterrâneo, então conseguem se esconder. June e John vão atrás de Dakota e Ted e descobrem que ele estava levando Dakota para um abrigo. Assim, a Dakota percebe que o Ted mentiu para ela e mata ele. Ela não aceita a ajuda de June e de John que se abrigam, assim a Dakota morre com o míssil. A Luciana e os outros decidem correr o risco e seguir as coordenadas que Daniel escutou pelo rádio. Lá eles encontram um helicóptero e Al comunica pelo rádio que não devem fazer perguntas ao piloto, pois ele está lá para ajudá-los. Assim eles conseguem se salvar. Já o Victor entra em um prédio sem esperança de sobreviver. Lá ele conhece o Howard, mas não são afetados pelo míssil e sobrevivem. Enquanto isso, o Morgan pensa em tirar sua vida junto com Grace, mas são surpreendidos com a chegada de Rufus, que está preso a Rachel. Ela se feriu e, para salvar sua filha, decidiu tirar sua vida e se amarrar a Rufus com seu bebê nas costas para que ele encontrasse ajuda. Assim, o Morgan e a Grace ficam com o bebê e não são atingidos pelo míssil, tendo uma nova chance. Deixa aí o seu joinha se esse resumão te ajudou, porque resumão sempre dá muito trabalho. Temos outros vídeos da série aqui no canal, vou deixar tudo na descrição pra vocês. Não esquece, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!